Ok, meus amigos, hoje são dia 14/6/2019, segunda-feira, são 16 horas e 54 minutinhos, nós estamos aqui no nosso estúdio do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Afinal de contas, nós estamos na nova era, a era da informática, onde em todas as mídias sociais nós postamos aí as nossas reportagens. E a cada semana, para você que está interagindo conosco, para você que está aí ouvindo essa entrevista independente do horário, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelas redes sociais em geral, WhatsApp ou pelo nosso canal do YouTube, você vai conferir hoje uma entrevista com uma pessoa ligada à área militar, um ex-delegado de polícia, que é advogado criminalista, é uma pessoa de muita importância em toda a nossa região de Sete Lagoas, tem um histórico de muita luta, de muita batalha contra o crime e principalmente um assunto que a gente sabe que ele domina, que é a questão do avanço da esquerda no Brasil. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios do Primeira Linha Web Rádio a presença de Hudson Maldonado. Como vai, meu querido? Meu prezado Maran, primeiro agradecer a deferência de lembrar-se de mim e boa tarde a todos os seus ouvintes. Aqui estamos para discutir os assuntos segundo a janela que você escolher. Vamos lá então, vamos começar querendo saber, logicamente existem pessoas que te conhecem, aqueles que não te conhecem querem saber primeiro quem é Hudson Maldonado, seu histórico de vida em resumo e como o senhor chegou até ser hoje um advogado criminalista. Bem, eu sou o mais velho dos 7 filhos do terceiro casamento do falecido coronel PM Cesário Maldonado Gama, que participou de 3 revoluções e condecorado como herói em todas as 3. Em sendo o filho mais velho, acabei tornando-me arrimo de família, porque naquela época, tal qual se pretende agora, a viúva não recebia os proventos totais do falecido. Então minha mãe ficou com uma pensãozinha muito pequena e 7 filhos menores para criar. O Magalhães Pinto, governador Magalhães Pinto, era nosso vizinho na rua Santa Rita Durão, próximo ao Palácio da Liberdade. Era amigo do meu pai, como também a sogra dele, e eu me tornei amigo dos filhos dele, Fernando, Eduardo, Marcos, especialmente o mais novo, que era o Fernando. E logo que meu pai morreu, como só ia acontecer, os parentes ricos sumiram. E o Magalhães Pinto foi à nossa casa, que a gente havia se mudado para Divinópolis, e perguntou à minha mãe, ela sentada lá com os 7 filhos à volta, o que ele poderia fazer para ajudá-la. E ela disse: Dr. Magalhães, o único em condições de trabalhar é o Hudson. Eu tinha 16 anos de idade. O resultado, imediatamente ele me admitiu no Banco Nacional como contínuo. E eu fui obrigado a abandonar os estudos, porque naquele tempo não havia as facilidades de hoje. E podia-se menor trabalhar também, né? Sim, menor podia trabalhar. Podia, naquela época podia. Então, eu fiquei no Banco Nacional até inteirar 18 anos, quando fiz concurso para a Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações. 12 mil candidatos, eu passei em 6º lugar no Brasil, fui para Três Corações, fiquei lá durante 1 ano fazendo 2 jornadas de campanha completas por semana. Isso foi em 1957. Em 57. Depois voltei de lá, concurso até o posto de capitão em primeiro lugar. Tirei o primeiro lugar no curso de formação de sargentos de infantaria e primeiro lugar no curso de aperfeiçoamento. Fiquei no 12º Regimento de Infantaria, em Belo Horizonte, que incorporava 2.500 homens, e voltei a estudar. Enquanto isso, 2 dos irmãos foram para o Exército, ambos para a Escola Preparatória de São Paulo e Campinas, e depois para a AMAN, e eu, sargento, ajudando minha mãe a criar os outros irmãos. Então, um foi para a PM, hoje é oficial da Polícia Militar. São quantos irmãos no total? 7. 7 4 irmãos. homens e 3 mulheres. Eu fiquei no Exército até fazer um concurso para um mestrado em administração
na Faculdade de Ciências Econômicas da Federal, em Belo Horizonte, como bolsista do Ministério do Planejamento. E, ao terminar o curso, eu arranjei um emprego, mediante entrevista, numa multinacional para ganhar mais do que um general. Caramba. Foi aí, e eu tinha curso até capitão, meu irmão, mais novo do que eu, já era capitão de artilharia, servindo no CPOR em Belo Horizonte, o outro já era cadete da AMAN, o Edson já havia se formado no CFO da PM, e eu então tive que abandonar o Exército. Pedi baixa, fui para uma multinacional, mas depois de 19 anos, eu não me adaptei mais na função de executivo. Eu era o único brasileiro que era gerente da empresa. Era empresa de que ramo? Eletrodos. Eletrodos. Exab. Perfeito. Eu era o único brasileiro gerente. Vi que não era minha praia. Eu era instrutor de tiro, de armamento, minas e armadilhas, guerra química. E eu então fiquei deslocado. A solda era diferente, né? Muito diferente. Aí eu resolvi, falei, o que eu vou fazer? Voltar para o Exército? Não tinha. Eu pedi baixa com 18 anos de serviços prestados. Devia sair primeiro sargento naquele ano, 2 anos depois subtenente, 2 anos depois segundo-tenente, 2 anos depois capitão e reserva. Então eu fiz concurso para a Polícia Civil, fui nomeado delegado. Inicialmente fui para a COSEG, que eram órgãos de informação da Polícia Civil, que naturalmente pensava aproveitar o meu conhecimento obtido no Exército. Eu não quis ficar, pedi para sair. Fui para Itaúna, fiquei 4 anos em Itaúna, 4 em Divinópolis, 2 em Araxá, 2,5 em Muriaé e 5 anos em 7 Lagoas. E daqui fui removido pelo Dr. José Rezende, grande líder da Polícia Civil, mas que infelizmente eu não era. Que ficou na história, né, inclusive? Ficou. Infelizmente, parece que ele não se sentia muito à vontade comigo devido à minha formação. E uma vez também mandaram-me fazer uma diligência em Mateus Leme, sim, onde foram presos lá muitas pessoas importantes. E ele, como era realmente um homem politicamente muito forte, ele tentou interferir para que eu liberasse os presos que eu estava enquadrando na Lei de Segurança Nacional. E eu então fui obrigado a dizer a ele que reconhecia a liderança dele, respeitava muito, mas que eu estava cumprindo ordens do coronel Ivan e do doutor Tassir, ao qual ele deveria se reportar. Tá. Então daí nasceu a inimizade e tal, e ele me tirou daqui, me mandou para o Detran, onde eu saí delegado-geral e logo em seguida pedi minha aposentadoria. 19 anos no Exército, 19 anos na Polícia, 3 anos no Banco Nacional e 20 anos na advocacia. E 20 anos na advocacia. Hoje, e 9 filhos criados, todos formados. Desses 9 filhos do senhor, hoje, eu sei que o senhor tem aí, próximo ao Fórum de 7 Lagoas, o senhor tem aí o seu escritório, né? Esse é um prédio, certo, né? Quantos filhos que está lá com o senhor? Lá, 2. 2. Tem uma em Belo Horizonte, que era professora de penal da PUC. Uhum. Outra, a Hilária, também com ela. Em Divinópolis tem um, Rodrigo. Em Brasília, um delegado, Hudsonzinho. Um outro que é procurador federal, aqui em 7 Lagoas. E acho que não estou esquecendo ninguém. Bom, dos 9, 8 se formaram em Direito. E uma fez... Isso foi inspirado no senhor? Não, eu não forcei, entendeu? É porque a minha vida como delegado era uma vida muito espartana. O delegado ganhava muito pouco e eu dava aula toda noite para complementar os meus salários. Sim, sim. E eu fora credenciado pelo MEC para lecionar Direito, Administração e Economia. Entendi. Porque eu fiz pós-graduação também, estrito sensu, em Ciências Penais na Federal,
e fiz pós-graduação lato sensu em criminologia na PUC. Ok, o senhor está falando aí de universidades, inclusive algumas das quais hoje são motivo de crítica a nível de Brasil. Não há dúvida. Pela questão infiltradas, da introdução da doutrina marxista nas faculdades. Então vamos pegar de 64 para cá, sua visão. Bom, devo inicialmente dizer que em 64, eu como sargento de infantaria estava disposto de coração e alma a dar a minha vida ou a sacrificar outras vidas para evitar que no Brasil se instalasse o comunismo sob inspiração cubana, e onde Jango Goulart tentou inclusive jogar os sargentos contra os oficiais, quando no discurso famoso da Central do Brasil, ele com seu sotaque gaúcho gritava: "Sargento, prenda os gorilas e tome os quartéis." Era a ordem do dia. Era a ordem dele. Isto colocou dentro dos quartéis uma grande desconfiança entre sargentos e oficiais. E chegamos ao cúmulo de... A história não conta isso. O senhor estava onde? Servindo onde nessa época? Nessa ocasião, eu estava trabalhando na 11ª Circunscrição de Serviço Militar e trabalhava diretamente com o coronel-chefe do Estado-Maior do General Guedes. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. E o coronel Renato Quitanga Maia. Bom, dado essa colocação dele, qual foi a sua primeira reação? Bom, a minha primeira reação era lutar contra o comunismo. Inclusive, devo dizer que quando o Magalhães Pinto, como líder civil, ele se aliou à PM, depois ao general Mourão e ao general Guedes na ID4 e o Mourão na 4ª Região Militar, o 2º Exército não havia aderido à Revolução e nem tampouco as tropas do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, o armamento pesado de artilharia que nós tínhamos era o Obus 105. E o Rio de Janeiro tinha tanques naquelas unidades mecanizadas com 155 milímetros de potência. Então, provavelmente que se eles reagissem, seria uma carnificina, né? Incrível. Aí, quando as tropas já estavam para se pegar, o meu irmão, que era cadete da PM, já tinha seguido para Brasília sob o comando de um coronel de Montes Claros, Jorgino Jorge, famoso coronel. As tropas da PM sob o comando do coronel Geraldo de Oliveira, José Geraldo de Oliveira. E o meu irmão, que era segundo-tenente do 4º Regimento de Artilharia e Juiz de Fora, já tinha partido para o Rio. E eu estava ali doido para entrar em combate e o coronel me segurava. Hudson, você ficou comigo. Fica quieto. Eu tinha, assim, realmente um grau de instrução muito interessante e, inclusive, trabalhava também em órgãos de informação. Então, eu fiquei sabendo de tudo o que ocorria e aderi à Revolução de corpo e alma. Muitos sargentos, grande parte até de inocentes, ficou presa. Porque entraram na história, né? Como aconteceu no 10º RI, quando os sargentos perguntaram ao subcomandante se a revolução era inconstitucional ou não, porque os rádios, naquela guerra psicológica, estavam demitindo todos os comandos militares da 4ª RM. O subcomandante não gostou, perguntou a ele o que ele entendia por inconstitucional. E quando ele quis responder, o coronel saiu. Logo a seguir houve um toque de reunião de sargentos e todos foram presos. A partir daquele momento, até para ir ao banheiro, o sargento tinha que estar com a porta aberta e um soldado apontando o fuzil para ele. Quer dizer, já estava um clima de desconfiança total. Né? Então, Maran, a partir daí, nós tivemos aí um período muito tumultuado, né, de reações, a UNE sempre infiltrada por comunistas, os políticos sempre querendo usufruir de vantagens,
diferentemente dos militares. Eu conheci todos os chefes militares que assumiram a presidência, morreram todos pobres e deixaram grandes obras. E a grande debacle econômica do país é porque o preço do petróleo, do barril, subiu assustadoramente. E o Brasil não tinha, naquele tempo, não produzia quase nada. Não tínhamos perfuração de petróleo. Não tínhamos. O petróleo ainda não era nosso, vamos dizer assim. Não era. Né? E eu presenciei que, na parte econômica, os militares não influenciaram, senão escolhendo as grandes inteligências da economia daquela época. O Delfim Neto, o Mário Henrique Simons, o Roberto, que eles chamavam Roberto Campos, entendeu? Então esses homens é que davam as ordens no campo da economia. E foi onde o Brasil teve aquele boom, aquele momento extraordinário. Passou para a 8ª economia do mundo. Não, no momento em que, porque as pessoas desinformadas têm, né, isso aprenderam inclusive nos bancos da faculdade, que houve um golpe militar, quando na verdade foi uma exigência até da sociedade, vamos dizer assim, das manifestações e até da própria igreja, para que os militares pudessem, através o que foi uma transição democrática, inclusive que foi empossado pelo Congresso, né, através dessa transição, pudesse tomar frente e não deixasse o comunismo tomar conta. Naquele momento. Maran, naquela época, os sargentos, os oficiais gostavam de usar a farda. Tinha orgulho? Tinha orgulho disso. Para você ter uma ideia, quando eu saí da Escola de Sargentos das Armas, eu ganhava tanto quanto um gerente de banco. Eu ajudei a minha mãe a criar os meus irmãos. Todos eles se formaram. E graças à minha ajuda. E o povo cercava a gente na rua. Sargento, até quando? Greve para todo lado, do mesmo jeito que a gente está vendo aqui agora. As bandeirinhas vermelhas e os sindicatos impondo lideranças falsas, fazendo do povo a massa de manobra, como o Bolsonaro, com a sua franqueza de infante paraquedista, disse: uns idiotas transformados em massa de manobra. Idiotas úteis. Idiotas úteis. Como o Carlos Lacerda, naquela época, já os chamava de inocentes úteis. Inocentes úteis, por quê? Porque o cara era inocente, não sabia de onde estava saindo o fogo e se deixava levar por ideias daqueles doutrinadores que tinham interesses de mando político. Certo. Então o Carlos Lacerda, você deve ter conhecido, um homem de uma grande oratória, e ele dizia os inocentes úteis. Ele sempre falava isso. Então, Maran, a gente vem seguindo aí, por exemplo, eles falam que o povo fez o movimento de as eleições livres. Nós sabemos que os próprios militares resolveram entregar o poder político para o civil. Sim, foi um acordo. O Figueiredo já tinha essa pretensão. E chegou num ponto que, quando havia uma certa reação realmente, porque um grupo de militares achava que era cedo, e houve algum movimento, o Geisel chegou inclusive a abortar prendendo os oficiais que foram ao Rio de Janeiro se encontrar com outro general famoso, cujo nome vou poupar, e o Geisel abortou o golpe, mandando prender todos eles. Então, na sequência de tudo isso, os militares chegaram à conclusão de que deveriam entregar o poder. E o Figueiredo chegou a falar aquela frase dele que demonstrava bem o temperamento dele. Ele era um homem inteligentíssimo, mas ele era extremamente franco, como convém aos homens da caserna. Não se admite na caserna fofoca. Se alguém chegar ao coronel, porque o coronel diz logo, escreva. Não tem que falar na orelha, fazer fofoca. Entendi. Vamos lá então. Vamos. Então, naquela época houve então essa transição de os militares tomaram o poder, mas acusa-se hoje, inclusive o próprio Olavo de Carvalho deixa isso bem claro,
que apesar dos avanços que houve no regime militar, que a esquerda insiste em dizer que foi uma ditadura, mas nesse período os militares deixaram os comunistas muito à vontade no Brasil, porque eles mudaram, obviamente, de tática, né? Eles passaram, então, a ocupar as universidades, as instituições em geral. E como o senhor, naquela época, como militar, via isso, ou como os generais analisavam? Porque houve esse lado, né? Não, Omar, eu tenho, assim, uma particularidade interessante, é que eu era sargento, mas o meu irmão já era um capitão. E eles sabiam que eu era filho de coronel. Inclusive no 12RI, durante o período da Revolução, pouco antes de haver a eclosão, eu com a minha bandeja, com a comida, fui me assentar numa mesa lá, e um primeiro sargento virou e falou assim: você não pode se assentar aqui. Nós somos filhos de lavadeiro e você é filho de coronel. Eu então olhei e falei: primeirão, eu espero que na hora da onça beber água o senhor continue com a mesma postura franca. Não, eu estou brincando. Falar, não gostei da brincadeira e não vou me assentar aí. Então eles confiavam em mim, eu era estudante de Direito. Como sargento, eu me formei em Direito, fiz pós-graduação em Criminologia e fui admitido mediante concurso nacional para fazer mestrado em Administração na Faculdade de Ciências Econômicas da Federal, onde a Dilma estudou. Isso. E que era um foco de comunistas. Naquela época, então. Analisa para mim a universidade naquela época. Bom, eu vi muito na Faculdade de Ciências Econômicas um sujeito usando tamanco, barbudinho feito Max, fumando maconha. Daquela época? Naquela época. E todo mundo comunizado. Quando eles descobriram que eu era sargento do Exército, que eu nunca escondi, deixaram de me cumprimentar. Mas eu era um cara de infantaria. Na primeira reunião que houve, eu tomei o microfone e falei: percebi que os senhores estão deixando de me cumprimentar. Acaso descobriram que eu tenho a honra de ser um sargento de infantaria do glorioso Exército Nacional? Qual dos senhores aqui prestou serviço militar? Ninguém. Nenhum. Aí eles ficaram calados, até que era até de Montes Claros, esse moço, era professor da Faculdade de Educação, disse o seguinte: não, nós estávamos em reunião aqui e observamos que você saiu e foi ao telefone telefonar. Já era um receio. Sim. Aí eu falei, eu pensei, vocês além de marxistas não gostam de namorar? Eu estava ligando para minha mulher, não posso? E o fato de preferir Adam Smith e vocês, Karl Marx, é motivo para nos tornar inimigos dentro do ambiente acadêmico? Os senhores verão que eu fui admitido aqui mediante concurso, competindo com os senhores. E se não for o primeiro da turma, que eu não tenho essa pretensão, também não serei o último. Aí aquela coisa. Aí eu virou gozação, ninguém nunca tinha. Aí eu falei, eu ainda brincava muito na cantina, falava, atenção os comunistas, a minha retaguarda, coluna por um, informa. Fui desinforma, entendeu? E aí amenizou, Aí amenizou a situação e foi uma... Não, tranquilo. Mas o senhor considerava os seus colegas mal orientados, informados ou perturbados? O que acontece é o seguinte, é interessante, né? É que nesse meio, já naquela época, se percebia a grande motivação que eles tinham, que eu não era capaz de entender, para o marxismo. Eles eram de esquerda. Nenhum deles havia prestado serviço militar e nenhum deles gostava de militar. Quer dizer, já foram... É como se tivessem crescido num ambiente diferenciado. De hostilidade, entendeu? De hostilidade. Parece que é uma hostilidade contra a farda que acaba chegando a este ponto também da ideologia. E a Dilma, o senhor cruzou com ela nos corredores? Não, nunca. Só sabia que ela era do Colina, que a gente combatia. Sim, né? Claro. Não posso negar que... Não nego absolutamente que a gente estava empenhado em combate mesmo. E, Maran, havia também aquela situação, quando lá tinha na Faculdade de Ciências Econômicas, tinha também grandes economistas, como o Paulo Guedes formou lá. Sim.
Entendeu? Devia ser mais ou menos naquela época, um pouquinho depois. Ou seja, foi uma época que, apesar da introdução forte do marxismo, nós tivemos grandes idealistas se formando. Não, sim. E nem todos eram marxistas. E nem todos eram marxistas. Na verdade. Mas os professores eram doutrinadores, como nós vemos Não, pelo seguinte, a maioria dos professores era de norte-americanos, da Universidade Americana. Recebiam em dólar. Eram pagos pelo Ministério do Planejamento. Entendeu? Então, realmente, da parte deles não havia, e nenhum professor lá, naquele tempo, se manifestava tentando fazer uma doutrinação marxista, mesmo porque era um ambiente muito seleto, e cada um já tinha as suas preferências. Mas interessante, só veja bem, hoje a gente observa o contrário. As universidades, eles alcançaram, né, o comunismo com seu objetivo no Brasil, que foi formar doutrinadores, e assim eles fizeram. A maioria das nossas universidades, até por uma questão de denúncias, estão contaminadas. Mas naquela época, pelo que eu estou vendo a sua colocação, não tinha esse pretérito, não tínhamos professor. Então, por que desse idealismo falso das pessoas? Havia o seguinte, é o caso de se perguntar. Muitos estudantes de medicina estavam envolvidos com os movimentos comunistas. E sabiam o que estavam fazendo, na sua visão? Certamente que sabiam. Agora, por quê? A gente não sabe se era a busca de um status, entendeu? O que a pessoa queria. Moda? É um negócio assim, muito estranho, porque na verdade a gente entende eu fui professor de História Econômica. A gente sabe, por exemplo, que o marxismo foi útil quando, no período da Revolução Industrial, quando o artesão deixou a sua oficina, onde ele dava vazão à sua criatividade, e foi trabalhar nas linhas de produção. Ele tornou-se um empregado, o capitalista explorava a mulher e a criança. E o marxismo surgiu para, naturalmente, impedir esses abusos. E valeu a pena. Mas agora, depois que a gente vê derrubado o muro de Berlim, uma Alemanha Oriental pobre, miserável, e uma Alemanha Ocidental rica e opulenta. Como é que alguém pode pensar que isso dá certo? Não dá certo. Por que a China melhorou? Depois que ela se aderiu ao capitalismo. Isso aí. Quer dizer, lá internamente existe um regime comunista, mas para o mundo eles trabalham como capitalistas. Certamente. Né? É porque realmente um governo forte nem sempre é a pior das escolhas. Você veja o caso da Rússia. Tem o Putin. O Putin é extremamente autoritário. E ele se impõe, inclusive, às lideranças ocidentais, graças ao seu potencial atômico. Inclusive, já se interferindo aqui na própria América do Sul, que tange a Venezuela. Estão lá na Venezuela e afrontando os Estados Unidos. E afrontando o resto da América do Sul. Isso aí. Né? Então, ele é autoritário. Agora, para a Rússia, eu acredito que ele seja bom. Se o Brasil tivesse um ditador honesto, capaz da empatia, talvez fosse melhor do que o que a gente tem experimentado. De políticos que só buscam satisfazer os seus interesses pessoais. O senhor acha que é a partir daí que nasceu um Bolsonaro da vida? Não, o Bolsonaro, aí nós vamos para o marketing. Certo. Se o marketing tem como objetivo satisfazer o interesse do consumidor, o Bolsonaro surgiu no momento certo. Numa época histórica em que o povo brasileiro, que ainda tem algum critério, que ainda internalizou valores morais condignos, percebeu que o Bolsonaro era o que nós precisávamos para combater a corrupção, a safadeza, a ladruagem, a derrocada moral dos costumes. Ele surgiu como um apelo da própria história. Se não fosse Bolsonaro, seria outro que também pregasse as mesmas ideias. Os mesmos ideais e as mesmas ideias. Os mesmos ideais. O Brasil já estava cheio, ou pelo menos a sua maioria, de comunismo. Cheio de safadeza. Começou a entender realmente o que estava acontecendo, né? O brasileiro se dispôs a mudar o pêndulo da história. Porque se você observar bem, Maran, há uma espécie de uma semi-reta
em que a história vai correndo de um extremo ao outro. Quando há muita corrupção, quando a democracia falha, há uma tendência inexorável de uma caminhada para o centro e depois mais à esquerda. Porque nessa semi-reta nós temos o liberalismo econômico de Adam Smith. Certo. E do outro lado, na outra extremidade, nós temos o comunismo. E além do comunismo, temos o coletivismo, que é o praticado na Albânia. Sim. O comunismo, ele não admite a propriedade privada. É o Estado pelo povo. No comunismo... Ou o povo pelo Estado. O Estado pelo povo e o povo entendendo que o dominado pelo Estado. O que ocorre no regime comunista é que o que produzir, quanto produzir, como produzir e como distribuir é o governo que dita. Determinado tudo pelo governo. Um planejamento central, é o governo que determina. Ou seja, é óbvio que isso aí gera corrupção também, porque afinal de contas um ditador, alguém vai tomar conta, algum grupo vai tomar conta. A grande verdade é que parece que todos os grandes líderes comunistas ficaram ricos, né? Com a queda do Muro de Berlim, nós vimos lá, entre aspas, pobreza no centro da União Soviética, na pirâmide, mas muitos milionários, né? Muitos milionários russos, por exemplo. Os burocratas do governo se locupletam. Eu digo, na queda do Muro de Berlim, eu digo quando foi desfeito a grande União Soviética, a grande mãe, né? Lá na União Soviética apareceu milionários. Não há dúvida. Né? E que eles deram um jeito de pegar um bocado deles também. Dizendo que, ou seja, assim, o capital não é bom para vocês, mas é bom para mim. É verdade. Né? O senhor veja bem, as instituições do Brasil sofreram então a introdução, mudaram a tática, né? O senhor estava no período, né? É o chamado gramicismo. Pois é, mudou-se a tática e aí começou a se formar os doutrinadores. Sim, e em vez de lutarem com armas, eles foram criando as mentalidades, introduziram a ideologia nas escolas. Uma luta cultural diferenciada. Sim, não há a menor dúvida. Destruir a família? Isso, os costumes. Chegou ao ponto de se dizer que o filho não era dos pais, o filho era do Estado. Do Estado. Na verdade? Destruir os valores morais. Religiosos. Os valores religiosos, na verdade. Começou a depravação que continua em não crescendo até hoje, na verdade. E a família hoje, de certa forma, doutor Hudson, perdida sem saber o que faz com aquele filho adolescente, de 20 anos a 25 anos, por exemplo, é uma juventude que foi, de certa forma, em grande parte doutrinada. Como é que o senhor vê isso? Bom, o que acontece é que muitos deles se tornam massa de manobra, não é isso? Você vê agora nesse movimento que está ocorrendo hoje, você só vê bandeirinha vermelha lá. Aquilo ali é o sindicalismo. E a tática deles ali é atrapalhar o Bolsonaro. O objetivo é desestabilizar o governo. Certamente. Você verifica que o contingenciamento que o Bolsonaro fez, por imposição das regras econômicas, ele fez um contingenciamento muito menor do que a Dilma fez, do que o Lula fez, do que o Fernando Henrique fez. E por que agora só se rebelam contra ele? A verdade é que os meios universitários estão mesmo congestionados, comprometidos, estão dominados pelas esquerdas. E não há razão para nós justificarmos isso. A verdade crua é que o PT assumiu o governo brasileiro, quebrou o país, roubaram e ainda vem com essa história de Lula livre. O que nós temos que fazer é manter as rédeas bem apertadas e procurar um destino melhor para o nosso país, deixar de tapear o povo e que o povo possa realmente fiscalizar aqueles que detêm o poder. Do contrário, tudo mais será inútil. Vamos lá.
as instituições, nós falamos aí das universidades, mas outras instituições também, nós temos até provas disso, já foram contaminadas. O senhor é um advogado e, logicamente, o senhor faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Hoje, a OAB, liderada pelo Felipe Santa Cruz, né, que inclusive criticou a Lava Jato, defendeu o afastamento aí do próprio juiz Sérgio Moro, né? E ele vem com toda essa história dizendo que a OAB é a favor da retirada do Moro e é contra a Lava Jato. O senhor, como advogado pertencente a essa instituição, o que o senhor tem a dizer? Eu tenho a dizer que eu sou um advogado que cumpro a minha missão, continuo trabalhando até hoje, sou um homem honesto, internalizei valores na minha família, a minha formação em família me trouxe fortaleza. Eu sei o que devo fazer e o que não devo. O meu superego é exigente. Eu cumpro as leis. Não tenho patrão nem chefe. Não faço relatórios para ninguém. E eu dirijo o meu destino dentro dos padrões da lei, sem me deixar liderar por ninguém. Eu não serei jamais um idiota útil. Ou seja, na sua opinião, o presidente responde por ele. Ele não está respondendo por vocês, advogados. Inclusive, segundo o cônsul, o pai dele era comunista. Ele também deve ser. E ele não foi eleito, parece que ele foi apenas indicado, né? Não houve uma eleição para dizer. Ele foi eleito, mas foi eleito lá pelos compinchas dele e tudo. Eu preferiria abdicar da minha carteira de advogado a seguir qualquer caminho diferente daquele que eu tenho trilhado até hoje. Inclusive, Maran, devo dizer, inclusive para surpresa de muita gente, eu fiz dois mestrados na Universidade Federal e pós-graduação de 2 anos em criminologia na PUC. Mas eu me orgulho muito mais de um diplomazinho que eu tenho na minha casa, que está escrito o seguinte: Hudson Maldonado Gama concluiu o curso de aperfeiçoamento de sargentos de infantaria, tornando-se apto a comandar pelotão, seção ou fração equivalente. Ou seja, Forças Armadas. Forças Armadas, que estão sempre a serviço do Brasil. E de certa forma, doutor Hudson, nós vimos aí que as Forças Armadas estão atuando firme no governo Bolsonaro. Haja visto que ele é um militar, né? E ele tomou o poder de uma forma democrática, quase morreu, obviamente, com aquela facada, certamente, se sacrificando, dando sangue pelo Brasil, o que me faz lembrar de uma frase do Figueiredo que dizia em seu gabinete com os militares, quando ele reuniu: vocês querem que eu entregue o poder, né, que eu transforme esse sindicato em partido político? Eu vou fazê-lo, mas não se esqueçam que um dia vocês vão querer retomar o poder, e isso só vai acontecer às custas de muito sangue brasileiro. Palavra do Figueiredo, o senhor sabe. E o sangue, veja como ele previu, o sangue foi aí, já correu o sangue do próprio Jair Bolsonaro. Já. E tem outra coisa, vamos agora pular para o direito penal. Estão apregoando aí que quem deu a facada no Bolsonaro é inimputável, quer dizer, ele tem uma doença mental. Sim. Mas o direito penal ensina o que se chama de autoria mediata. Autoria mediata é quando você se utiliza de um menor de 21 anos de idade ou de alguém que não tenha rigidez mental para praticar um crime a seu mando. E nós queremos saber quem são esses autores mediatos que se serviram deste louco para tentar matar aquele que o povo brasileiro já estava escolhendo para dirigir os seus destinos depois deste longo período de escravidão vermelha. Agora, as pessoas também, nós como jornalistas, temos questionado o fato de que foi assustador. Imediatamente, 4 grandes advogados, um grande escritório de advogados que o senhor sabe aqui de Belo Horizonte, já foi parar lá em Juiz de Fora. São advogados caros, é um escritório caro, né? Vamos dizer assim, não é qualquer pessoa que contrata essa equipe. Eles se defendem atualmente dizendo que, de certa forma, estariam, né? Existe uma tese que eles estariam querendo se aproveitar daquela situação para fazer o nome deles em cima de um caso de comoção nacional. Como é que o senhor vê essa história? Como é que o senhor acha que pode ter surgido de uma hora para outra? Não, eu acho assim. Esse cidadão já era o que se chama de fanático. Sim. Ele era filiado ao PSOL, sim, na verdade. Notaram que ele tinha uma personalidade muito sugestionável. Era possível ser manipulável. Sim,
e se aproveitaram dele, dando-lhe a missão de a prática de um homicídio selecionado. E trabalharam a defesa. Sim. E o levaram, entendeu? O que ele falar agora para acusar alguém, ninguém vai levar em consideração. Não, o cara é louco. É louco. Agora, eu conheço o deles, o principal, o Zanoni. Sim. Foi meu aluno. Aluno do senhor? É. O Zanoni estudou aqui na FEM, Sim. quando eu era professor. Olha aqui. só. É um moço bom, entendeu? Mas o Zanoni, realmente, uma vez eu estava conversando com ele lá no tribunal, a gente se dá muito bem. E eu falando que Zanoni, a advocacia, a gente se queixando, que o advogado sempre se queixa da advocacia. E não é à toa que grande número deles, talentosos, vão ser promotores ou juízes. Porque realmente ser advogado não é mole. É muito aborrecimento. Mas o nome deles figurou-se nessa história. Não, houve um depósito na conta deles que não aparece quem depositou. O Zanoni virou para mim e falou assim: ô professor, se eu quiser largar a advocacia agora, eu já estou rico. Eu comprei um helicóptero para mim essa semana. Isso foi quando? Há quanto tempo atrás? Deve ter uns 8 anos. Ah, bom. Então... Mas o que acontece é o seguinte: o Zanoni, como pessoa, ótima pessoa. Como ele foi seu aluno, mas o senhor não comprou helicóptero ainda. Não. Quem sou eu? Nem helicóptero e nem fazenda, como quase todo delegado de polícia tem. Então o senhor foi bom, um bom professor, porque ele aprendeu. O Zanoni tem o seu mérito. Ele não é um grande advogado porque ele foi meu aluno. Ele diz que fui eu quem o alertou ou quem o motivou a ser criminalista, entendeu? Que gostar do direito penal. Mas é lógico que o Zanoni, ele não precisava de fazer nome, ele já era conhecido. Então essa tese não cola. É descartável, não cola. Quanto a ele, não. Certo. Os outros que eu acompanhava, eu nem conheço. Sim, mas estavam juntos, mas então... Mas o Zanoni não. A tese é uma só. Eu frequento o Tribunal de Justiça, frequentemente para fazer defesas orais lá, e o Zanoni está sempre por lá. Ele é um grande advogado. Sim, mas então como é que o senhor percebe essa história? Não, o que eu posso perceber? Pode ser que o Zanoni também seja... uma pessoa que acredita no marxismo. Pode ser que então ele esteja dentro dessa... Mas alguém pagou eles? Não, ele pode ter... Ele não é ativista, mas ele pode ter aderido à causa com o dinheiro. Sim. Agora, eu duvido que alguém tenha falado com ele: doutor Zanoni, nós vamos mandar o sujeito aqui matar o Bolsonaro e depois você vai defendê-lo. Isso eu não acredito que ele faria. Tanto que eles fizeram aí um álibi na Câmara dos Deputados, registrando a presença desse, entre aspas, maluco que esfaqueou o Bolsonaro, exatamente no momento em que aconteceu o fato. Algo que ainda não foi esclarecido, né? Logicamente, o senhor já deve ter analisado esse lado. O Maran, ele foi escolhido porque ele era descartável. Se ele fosse morto lá pelos correligionários do Bolsonaro, ele não ia falar, não ia contar quem que mandou nem nada, seria ótimo para todos eles. Na verdade, parece que esperavam que ele fosse até linchado, né? Dada a comoção da... Você já pensou se alguém agredisse o Lula? Nossa! Colocariam fogo no palácio do Planalto. Não ia sobrar nada, na verdade. Nada. Então aquilo ali realmente... O senhor acabou de falar de um, entre aspas, um deus para a esquerda, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Era um deus de barro, né? Um deus de barro. Isso aí. Mas já que o senhor tocou no assunto e falou Lula, vamos lá. Lula é condenado, recondenado, vamos dizer assim, novamente condenado, está na cadeia, prova em cima de prova, processos arrolando, dizem que tem mais de 7 processos ainda para serem definidos, né, para serem julgados. E surgiu agora essa conversa de que, através das escutas feitas por uma pessoa considerada um terrorista internacional da imprensa, surgiu a conversa de que esse, entre aspas, terrorista, é o que se diz na parte da mídia, teria vazado as conversas entre o juiz Sérgio Moro e o Dallagnol, que seria o pessoal da Operação Lava Jato, e que essas conversas seriam comprometedoras. Passam a pedir que o ministro seja afastado, uma tática, né, uma jogada muito grande, mas a gente não viu até hoje o conteúdo da conversa, só fala o disse-me disse. Como é que o senhor está analisando essa história? Eu analiso da seguinte forma: contato de juiz com promotor é muito mais comum do que se pensa.
Por exemplo, aqui neste momento, assumindo uma postura crítica, Sim. movido apenas pelo ânimo criticante. Dizem que há uma igualdade entre as partes, juiz, é o promotor e o advogado. Certo. Não há. O promotor entra na sala do juiz a hora que ele quer. O advogado não. Os dois, no meio de um debate de júri, eles entram e conversam entre si. Poderia. Eu já não chego ao júri, entendeu? Certo. Mas eu mesmo já ouvi uma juíza dizendo que o advogado criou caso durante a sessão de júri, mas no final deu tudo certo e o réu foi condenado a 18 anos. Ué, onde é que está a imparcialidade dela? Certo. Mas vamos assim para o feijão com arroz. Vamos lá. O promotor entra na sala do juiz a hora que ele quer. Sim. O advogado não pode, não entra. Ele fala no máximo com o assessor dele. Então seria comum essa conversa entre o... Não, há quem diga até que a instrução criminal, na verdade, é uma espécie de conluio do juiz, o promotor e a PM. Porque, na verdade, as testemunhas do promotor são sempre os policiais militares ou o policial civil. E o advogado e o seu cliente é que tem que se defender deles. Essa é que é a realidade. Não há como fugir. Agora, muito pior foi aquele diálogo do Lula com a Dilma. A Dilma querendo nomeá-lo para, pois é, para que não fosse preso. Então, eu sinceramente, eu acho que o Moro deve ser o próximo ministro do Supremo e o Dallagnol deveria ser o próximo procurador-geral da República. O que seria, porque para a esquerda, uma loucura. Verdadeiros heróis brasileiros têm que colocar o ladrão de gravata na cadeia. Roubaram. É como disse o ministro Barroso, que eu admiro muito. Também. Inteligente, direto, objetivo. Ético e corajoso. Que eles roubaram mesmo. E muito. Os processos estão aí, o dinheiro está sendo devolvido e é preciso que a gente evite que o crime compense. Essa é que é a verdade, roubaram mesmo. Como o senhor vê hoje as pessoas... Quebraram o país. Nas redes sociais nós assistimos debate de pessoas que muitas vezes dá o Ctrl-C, Ctrl-V, você copia aquilo que vê, acha bonitinho, vai passando para frente. Infelizmente, essa é a mania do brasileiro de não estudar, de não saber o que fala, e Maria vai com as outras. É a falta de cultura. Como é que o senhor está vendo hoje essa reação estúpida, vamos dizer assim, de esquerda, relacionada, até parte da direita burra também, que costuma fazer umas burradas? Como é que o senhor está vendo essa confusão nas redes sociais, principalmente o WhatsApp? Escuta, eles criaram, isso aí já foi planejado. Isso aí foi uma atividade de espionagem, como já haviam feito nos Estados Unidos. Nós sabemos disso. Trata-se de um jornalista casado com o substituto de Jean Willis. É um termo meio engraçado, né? Casado, mas tudo bem. É o fim do mundo. Agora, se falar nisso, você fica preso. Agora fica preso, né? Eu só espero que eles não mandem castrar os heterossexuais, entendeu? É a maioria acuada pela minoria, entendeu? Inclusive o Supremo legislando e com muita gente lá também mal afamada, na verdade. Com certeza. Deveria ser esclarecido. Mas como é que o senhor está vendo então essa loucura do WhatsApp com essa desinformação e falta de informação? Ô Maran, você já viu algum país que foi dominado pelo comunismo e que depois os comunistas deixaram o poder a não ser na bala? Não existe. Não existe, não é verdade? Lá na Venezuela, eles não conseguem mais tirar o Maduro. Não consegue. Nicolás Maduro ficou... cheio de cubano lá, eles dão um fuzil para o cubano e ele sai matando. E está entrando nas casas e está executando. E agora, né? O russo foi lá, colocou 2 aviões lá e tudo. Tem russo lá dentro, tem cubano. E o americano vai brigar por causa da Venezuela? Venezuela é um ponto estratégico e outro lado é também hoje a terceira maior reserva de petróleo do mundo, né? Sim. E é responsável por gás. Muito embora se diga que o maior poço da Venezuela está ele na verdade né? está situado na região amazônica. Rondônia. E que do lado de cá do Brasil
a reserva é maior do que na Venezuela. 70%. Quer dizer, nós temos... Quer dizer, nós temos... Tem muita coisa que tem que aparecer. E outro mais. O Bolsonaro, com pouco tempo, ele já está construindo estrada, o Exército está ajudando. Ponte, Brasil-Paraguai. Muita coisa boa. Agora, realmente, como você disse, ou como o Bolsonaro falou, tem muito idiota que vira massa de manobra. Mas nós chegamos num ponto que não pode haver retrocesso. Se for necessário, que se recorram às armas. E que permaneça o vencedor. O senhor acha que pode chegar nesse ponto aqui no Brasil, de uma guerra civil? Tranquilamente. Tranquilamente? Eu acho. O senhor sairia à rua num momento desse? Olha, até hoje, eu até hoje conheço a maniabilidade do pelotão e do grupo de combate. Eu seria capaz de pegar um fuzil, apesar de, pela idade, estar dispensado. Mas estou aqui apto, moral e fisicamente, a lutar pelo meu país. Mais uma vez. Mais uma vez. Para matar ou morrer. Mas a escravidão vermelha, jamais. Mas o senhor acha que o governo Bolsonaro não vai conseguir, junto com esses generais, que nós tivemos agora, inclusive, a demissão de um dos generais, né? Sim. Existe uma confusão muito grande o que pode dar uma repercussão negativa para o Bolsonaro. Por quê? Porque o general Cruz era também um general muito respeitado, entendeu? Isso aí feriu a ala militar. Isso aí, há coisas que ninguém fala. Por exemplo, o Bolsonaro não vai sair dizendo na televisão o que está se passando no seu chamado Estado-Maior. Não pode, inclusive, né? Os oficiais generais do Exército, disciplinados, mantiveram-se calados até quando foram denunciados pela chamada Comissão da Mentira. Exato. Ainda agora, 7 promotores federais apresentaram denúncia contra o militar porque na guerrilha do Araguaia, ele teria matado um guerrilheiro lá de forma cruel. Agora, esses moços... E as execuções que eles fizeram na própria Araguaia? Então, eu também sou perigoso, porque eu, se fosse para lá, eu ia fazer isso também. Era matar ou morrer. E o que eles faziam também? Nós estamos numa guerra, posso dizer assim. Não chegou-se às armas, mas nós estamos numa guerra, o senhor concorda? Estamos, uma guerra ideológica. E numa guerra não existe pombinhas da paz soltada na beira da estrada. Maran, né? Está na hora das feras rugirem. Quem mia é gato. Ainda há pouco eu via uma cronista, uma jornalista até que eu gosto dela, Eliane Cantanhede, dizendo que o Bolsonaro estava demitindo pessoas do governo que não pensavam como ele. Eu tentei ligar para lá para... Essa de qual emissora? De qual emissora? Globo News. Sistema Globo. Eu ia falar. Sistema comunista de comunicação. Aí, mas aqui, quem não pensar igual o governo tem que pôr fora mesmo. Mas eu fico pensando sobre a Rede Globo especificamente, tentando analisar o porquê deles insistirem nessa teimosia de combater um governo legítimo que quer colocar o Brasil adiante. Porque, veja bem, tá certo que eles foram beneficiados em muito na era Lula, na era Dilma, eram milhões e milhões. O não pagamento de impostos que hoje está sendo cobrado judicialmente era uma das prerrogativas deles, não pagaram e agora estão sendo executados. Naquela época não foram executados, mas naquela época já usava a tática de eu vou bater e você não vai falar nada, você vai continuar me dando dinheiro, mas eu vou bater em você. Claro. Já no governo Bolsonaro é diferente. Não, se você pode bater, fica à vontade. Independente de você bater ou não bater, você não vai levar. Então o Bolsonaro cortou isso de uma forma bem ríspida, né? E acredito que essa foi até uma pasta que estava atuando, inclusive o próprio general que foi demitido, né? Mas o senhor vê hoje esse comprometimento da imprensa no Brasil, como o senhor analisa? Maran, você me desculpe. Há muitos e muitos anos eu sei que a liberdade de imprensa nunca é total. Toda emissora de jornalismo, seja televisão ou rádio, a primeira censura que ela sofre é do proprietário. Então, por exemplo, agora, quem na Globo falar bem do Bolsonaro vai ser demitido. E já foram muitos demitidos. Muitos.
Inclusive o Alexandre Garcia. Ou você, que é um ícone, né? Que é um ícone, pelo amor de Isso. Deus. O William Zaak também saiu há muito tempo, a gente nem sabe direito por que foi mesmo. Sim, diretores, né? Cargos importantes, né? Muito. E de onde vem isso no seu entender? Porque é uma loucura muito grande. Sabe que não vai levar. Quer derrubar para fazer um governo, porque os militares não vão deixar se instalar o comunismo. Não. Agora ganhou no voto. E agora vai manter de qualquer maneira. Independente de decisões do Supremo, os militares só acham que eles estão a posto. Ô Maran, sim. Eu não sei, mas vamos imaginar apenas hipoteticamente. Sim. Se o Bolsonaro virar e falar assim, não vou cumprir essa ordem judicial. Certo. Que eles vão se queixar para quem? Para o bispo? Se as Forças Armadas estiverem com ele. Um soldado e um cabo? Não. Não, esse negócio de soldado e cabo é brincadeira. É brincadeira. É que eles falam. Tem que colocar um pouco mais. Você já viu revolução sem adesão das Forças Armadas? Difícil. Tem jeito? Não existe. Por que eles não derrubam o Maduro lá na Venezuela? Porque os generais estão comprometidos com ele. E muitos deles comprometidos também com o tráfico de drogas. Com toda certeza. Como o PT também estava envolvido com as Farcs. Pronto. Inclusive. Né? O foro de São Paulo foi a culminância. Você está sabendo, é isso aí. Né? Não é verdade? Na verdade, vamos dizer assim, nós estamos num país onde os comunistas querem, entre aspas, eles estão no poder ainda, mas querem estar no poder maior, onde as Forças Armadas tomou conta e não vai deixar cair mais o erro. Agora não tem retrocesso. Não tem retrocesso. Não tem. O povo apoiou, como a gente começou a falar em 64, o povo ia à rua, aquelas procissões que ocorreram em Belo Horizonte, o povo chamando as Forças Armadas, insistindo, na verdade. E esse clamor se perdura até hoje, né? Na verdade perdura, não há a menor dúvida, entendeu? Então, Maran, eu acho que não pode haver retrocesso. Ok. Dentro de tudo que nós conversamos aqui relacionado a essa questão da esquerda no Brasil, eu gostaria que o senhor fizesse mais um resumo, algo que nós não tenhamos comentado aqui, que o senhor gostaria de deixar bem claro antes de partirmos para os envelopes. Bom, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: a minha característica na vida é de olhar nos olhos. Eu não escondo as minhas ideias. E nunca fui um idiota útil. Foi por isso que eu fiz 2 mestrados e um outro pós-graduação, fiz direito e lecionei 20 anos para complementar os meus salários de delegado pobre, honesto e útil à sociedade. Então, pelo meu conhecimento de história econômica, eu sou favorável ao liberalismo econômico e rejeito o comunismo. Rejeito o sistema de economia planificada, porque ele escraviza o homem. Você jamais conseguirá otimizar o interesse do patrão com o interesse do empregado. Como também jamais poderá fazer uma divisão equitativa das riquezas produzidas pelo homem, porque você só conseguirá, na verdade, socializar a pobreza. Não há condições. Então, esta que é a realidade. Cada um tenha o que lhe é devido. Ou como disse Jesus... A César o que é a César, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Que prevaleça então, assim. Eu rechaço, eu repulso a desmoralização, os costumes como ficaram, e também o comunismo que escraviza o homem. Eu sei que quem busca o poder político busca o poder sobre os homens, da mesma forma que a tecnologia busca o poder sobre a natureza. E a liberdade seria apenas a restrição da vontade? De que nos valeria um Estado democrático de direito com liberdade se os ricos estarão roubando tudo que um país pode produzir e os pobres estão nos hospitais procurando um médico para atendê-los? Verdade. E lhes é oferecido um escravo cubano, como aquele plano dos médicos. Mais médicos. Mais médicos.
Então, a verdadeira liberdade é aquela que respeita a dignidade do ser humano. Respeita a personalidade humana. Isso, como ela é. Como é bonito. Só uma colocação aqui, que é um assunto, antes de partir para o envelope, que é importante falar, porque tem a ver o senhor, até pela sua experiência como delegado. Fala-se aí que o governo estaria errando por deixar com que as pessoas, logicamente, cada caso é um caso, pudessem voltar a ter o porte de arma. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Ô Maran, eu tenho arma desde os 20 anos de idade. Não, o senhor é militar. E já aí na minha casa meu pai era coronel PM, e dizem que ele matou muita gente, mas naturalmente espero que a causa seja justa. E se matou mesmo, ele já deve ter sido julgado pelo Criador. Na verdade. Como delegado, como a gente sabe que o Criador, graças a Deus, não é comunista. Isso aí. Né? Então não tem problema. Se bem que tem muita gente que acha que na verdade. Mas eles não acreditam em Deus, então o Criador não é comunista. É verdade. Mas então é o seguinte, eu criei 9 filhos com a minha casa cheia de arma. Todo mundo dava tiro. Nunca houve um incidente de tiro lá na minha casa. Existia uma ordem. E outra coisa, ai do cidadão que pensa que na hora que a casa dele for assaltada, ele vai chamar o 190 e a polícia vai aparecer imediatamente. Não é assim. Eu tive um caso aqui, Maran. Sim. Vou contar para os ouvintes ouvirem. Certo. Um cidadão servente de pedreiro preto e pobre. Correto. Comprou um barraco de um outro cidadão aí. Isso aqui em Sete Lagoas. Em Sete Lagoas. Depois, o cara que lhe vendeu o barraco queria o barraco de volta e não queria devolver o dinheiro que ele já havia pago. Certo. De repente, a casa desse cidadão começou a ser agredida, atacada de madrugada com coquetéis Molotov. Que loucura. Incendiária ativada com explosivo para explodir o poder de fogo. Certo. Primeira vez, 3 horas da manhã. Ele não conseguiu descobrir quem era. Certo. Segunda vez, de madrugada, ele chamou a PM. Foi uma guarnição da PM lá. E a PM não pode ir a todo lugar que chamá-lo, na verdade? Claro. O sargento falou com ele, quem que está jogando... O senhor era delegado nessa época? Não. Isso é um caso. Agi como advogado, isso é recente. Tá, vamos lá. Tem um ano só. Recente. Aí, o sargento falou assim, olha, eu vim aqui, mas se você não sabe o nome do cara que está jogando bomba aqui, eu não vou voltar aqui, não. Eu vou fazer um BO para a polícia judiciária que ela vai resolver. Certo. Bom, terceira vez, novo ataque. 3 ataques num ano só. Bomba explodindo, o telhado dele quebrando, menino chorando. E ele desesperado. Todo mundo apavorado, a vizinhança acordada e com medo de olhar o que era. E ele saiu correndo e deparou-se com o agressor. Entraram em luta corporal e ele matou o agressor à paulada. Ficou preso. A promotora entendeu que ele era perigoso, que ele foi cruel, a juíza também. Certo. E ele ficou preso preventivamente. E eu o defendi de graça. E fui ao tribunal e falei para Como é que o senhor ficou sabendo desse caso? Não, me procuraram. Certo. Né? E fui ao tribunal e disse aos desembargadores, olho no olho, senhor desembargadores, este homem está preso porque é pobre. Porque se este ataque fosse na casa do juiz ou do promotor ou do delegado, ou de qualquer ricaço da cidade, o agressor teria sido preso. E se ele não tivesse matado, ele iria morrer. O agressor estava praticando inclusive legítima defesa. Na prática de homicídio qualificado. Certo. E alguns de vossas excelências, se sua casa for atacada, vossa excelência vai correr pelos fundos? Será covarde até esse ponto? Não. E? Se ele está preso porque foi julgado criminoso, perigoso, porque a juíza e a promotora estão confundindo coquetel Molotov com bombinha de São João, devo dizer que eu também sou perigoso, porque se atacarem a minha casa nas mesmas condições, eu não vou esperar socorro de ninguém. E nem vai ser paulada. Vai ser com tiros de 12. Uma cartucheira 12 de o que repetição. É pior ainda. Pronto. E quando eu terminei de falar, o desembargador relator, que os outros desembargadores ficaram olhando para ele, ele virou e falou assim, um grande jurista, um grande homem,
quero pedir desculpas ao doutor Maldonado, porque me havia esquecido que era um assunto tão grave. E um dos desembargadores ainda manteve a decisão que ele deveria ficar preso. Os outros dois decidiram que ele deveria sair e ele saiu. Certo. E ele vai a júri. Agora é isso que acontece com o pobre, Marão. Isso está acontecendo ainda. Isso acontece. Isso acontece. Você vai ao presídio, você vai encontrar só pobre lá. Mas o senhor fala de pobre, nós temos que lembrar, por exemplo, que o MST invadiu fazenda de muito rico. Não, fogo. Aí tinha que ter canhão. É como lá no Rio de Janeiro, eu vi lá os bandidos, fizeram um muro de concreto lá, dando tiro na PM, ele enfiava só o cano do fuzil no buraco e disparava. Então eu fiquei pensando, será que o exército não disponibilizaria uma bazuca para essas forças resolver essa situação? Pô, dá um tiro de bazuca lá, ó. Já. Tá na hora. Resolve rápido. Ou então lança-chamas, passa com um helicóptero por cima e uma linguada de fogo em cima. No Rio agora foi dada a ordem pelo governador do abate, né? O cara, Marão, quando eu vou ao Rio, eu escondo a minha Glock e a minha carteira de delegado aposentado, porque lá, se eu tirar uma pistolinha daquele lá, eles andam com fuzil. Eu aprendi no exército que você tem que ter supremacia de fogo e movimento. Agora, você vai sacar uma pistolinha Glock para lutar contra um fuzil? Uma metralhadora? Vai ser um idiota, um idiota útil? E só para terminar, o MST não tem agido esse ano, né? Pois é, maravilha, né? E, por falar em MST, será que eles pregam guerrilha nos seus acampamentos? Será verdade que de 15 em 15 minutos eles mudam o armamento de posição dentro das barracas? Olha só. Será que foi pensando numa revolução do campo para a cidade que o PT acabou com a aeronáutica brasileira? Viva a infantaria e a poderosa artilharia. Brasil acima de tudo, né? Acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos partir então para os envelopes aí. Vamos aos envelopes. Para quem o senhor tira envelope, o senhor já sabe como é que funciona, né? É tipo o programa do Raul Gil, porém, a gente faz referência para que nosso telespectador, nosso ouvinte possa entender, né? O senhor escolhe envelope, se o senhor não concordar, não fala nada, guarda aí que nós vamos falar no final. Mas se o senhor achar positivo, pode falar agora. Se for negativo, a gente fala depois. Sérgio Moro, herói nacional, deve ser com toda justiça o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. É um homem sério, é um jurista, pode ter desagradado muito àqueles que tentaram fazer a defesa dos ladrões, mas ele cumpriu a sua missão, continua cumprindo, e quem for inimigo do Moro é também inimigo do Brasil. Do Brasil, perfeitamente. Então ele tirou do envelope o primeiro nome, vamos ver lá, se ele concorda com o segundo, se não concordar ele vai guardar, não vai falar nada agora, né? Ministério Público. Ministério Público. O Ministério Público é de grande utilidade. Agora, o que eu penso do Ministério Público é que ele está assumindo posturas radicais. O promotor é um jovem estudioso, inteligente e que talvez não tenha vivido na base da pirâmide social, e muitos deles pensam que fazer justiça é, acima de tudo, prender, quando na verdade não é assim. E o nome dele é Promotor de Justiça. Eu rendo aqui minhas homenagens aos promotores, porque são jovens, estudiosos, bem selecionados e idealistas. Mas a juventude impõe-lhes um arroubo e um entusiasmo que pode prejudicar o seu sentido da razoabilidade. Ok, vamos lá para o... Vai pegar o número 5, só está fazendo em ordem decrescente. Vamos lá então. Vamos ver se ele vai falar ou não vai falar agora, se tira ou não tira. Movimento LGBT, sou contra. Então o senhor tinha que deixar para o final, mas agora já que o senhor deixa para o final, para falar no final então. Né? No final eu falo. No final o senhor fala. Quando for, o senhor não lê, tá? Quando o senhor for contra, o senhor não lê, o senhor me entrega, tá? Daqui a pouco o senhor vai falar. Se for contra isso também, o senhor não fala agora. É contra? É contra também, vamos deixar para o final, não sabemos o que é. Vamos ver se esse próximo ele é contra também.
Deixa eu ver. Sou a favor. Forças Armadas. Forças Armadas. E não poderia ser diferente, né? Eu acho que dentro dos quartéis aquilo ali é uma escola de civismo, de patriotismo, de amor à pátria, onde se cultuam valores como a honra, a verdade, o amor à pátria, valores assim que você pode notar que muitas vezes o rapaz vai prestar serviço militar e ali ele faz grandes amizades e aprende, ele internaliza valores morais que o farão trilhar o caminho do bem. Ele, mesmo quando o sargento dá de cima, o tenente, aquele rapaz sabe que aquele esforço não foi em vão. A gente vê quando o paisano é convidado a ir aos quartéis, então chegam lá os engravatados, sobem ao palanque, eles ficam entusiasmados com aquela solenidade, o subcomandante apresentando a tropa ao comandante, pedindo licença para iniciar o desfile. Ali é hierarquia, disciplina, honra e amor à pátria. Eu realmente ainda tenho saudades do tempo em que eu era um segundo sargento da infantaria do nosso exército. O diploma mais importante. Hein? O diploma Sim, mais importante. Também. Tá certo. Vamos lá. Foi o que me custou mais. Os outros foi muito fácil. Vamos lá. Foi mole. Envelope número 2. Deixa eu ver o que ele vai tirar no envelope número 2. Polícia Federal. Tira. Vamos lá. Melhorou muito. A Polícia Federal tem cumprido o seu dever. Inclusive, ela mostra ao povo brasileiro que quando a polícia é prestigiada, sendo-lhe fornecidos tecnologia, condições de trabalho, salário digno, né? Instalações adequadas, salário digno, que não os coloque à disposição da corrupção, que tem como molas mestras a oportunidade e a necessidade, ela cumpre o seu dever. A Polícia Federal, ela se reergueu prestando bons serviços à pátria. Assim também as polícias civis. Você imagina que em Sete Lagoas, veja a delegacia de polícia de Sete Lagoas que tem ali perto do fórum. Sim. É a mesma de quando eu cheguei aqui em 1987. Ela não dá dignidade, não são instalações dignas, né? Dignas. E outra coisa, não temos nenhum Detran a contento aqui com galpão, com nada. Não existe nada, né? Não tem nada, entendeu? É só a pobreza. Não se investe na polícia. De maneira alguma. Não há investigação. A polícia militar prende, mas a polícia civil não pode dar. Você veja a delegacia de homicídios aqui em Sete Lagoas. Tem um escrivão lá, muito trabalhador, e naturalmente um delegado ou uma delegada chefiando, e alguns poucos detetives para investigar crimes. E não há a mínima condição. De uma região inteira, não é só de Sete Lagoas, né? Uma região inteira. Então a Polícia Federal merece o nosso aplauso. E só pegou um gancho e elogiou a civil. Também. É isso? É. Tá ok. Tem que fazer com a Polícia Civil o que fizeram com a Polícia Federal. Com a Polícia Federal. Inclusive, pela Constituição, quando o crime ocorre, quem tem que comparecer ao local é a Polícia Civil. Quando o cara liga para o 190, mataram o sujeito aqui, aquele telefonema devia ser dado para a Polícia Civil. Porque o policiamento da Polícia Militar ele é preventivo. Se ela não prevenir o crime, quem vai apurar agora é a Polícia Civil. Que seria ofensivo. E ela tem condições de fazer isso? Não tem nem armamento para isso. Esse aí só tira ou não tira? Não tirou. Então vamos agora comentar os 3 que ele não tirou. Vamos começar pelo que o senhor já havia revelado, né? Que seria o movimento LGBT. Por que o senhor não tira? Vamos lá. Pelo seguinte, não é preciso de movimento nenhum. Cada um, nas questões do amor e do sexo, escolha o que fazer. Não é preciso desse estardalhaço, carnaval, essa bobagem toda. O que eu penso é que todo homem e mulher, todos os homens, têm o direito de amar a quem ele quiser.
mas ele não deve provocar. Não vamos agora pegar duas mulheres se beijando em público, como também um casal hétero ficar dando beijo lascivamente à vista dos outros. Isso aí não é recomendável. Isso infere os costumes que já existem da família, né? Não, é como dizem, tudo vale entre quatro paredes. Lógico. Mas não pode ser no elevador do shopping. O direito do senhor termina quando começa o meu. Exatamente. Vamos manter o decoro. Cada um se comporte em público da melhor maneira possível. Então não é necessário esse negócio de homofobia, nada disso. Cada um, vamos dizer assim, como diz o povo, cada um na sua, com respeito, comedidamente. Se o sujeito quer passar dos limites, ele vai para o motel, vai para o mato, vai para casa. Mas não precisa se exibir afrontando a sociedade e trazendo à baila essas bandeiras que não precisam ficar desfraldadas, porque a escolha do seu parceiro faz parte da sua liberdade, que todos devemos preservar e lutar por ela. Ok, vamos lá então. O senhor também não tira do envelope o comunismo. Pode falar. Eu não posso, porque o melhor regime é inquestionavelmente o liberalismo. É a luta, a oferta e a demanda, regulando as nossas relações econômicas. O comunismo, ele realmente escraviza o homem. O homem torna-se um escravo do Estado. E basta lembrar que, de certa feita na Rússia, foi erguida uma escada para uma estátua para um garoto que dedurou o pai, delatou o pai, porque o pai havia tirado uma porção de arroz superior àquela que o Estado determinara. E lá se fazia essa propaganda, né? Exatamente. Denuncie seus pais. Certamente. Então, se o Estado Democrático de Direito é o melhor ou não é, a grande verdade é que o homem deve ter a oportunidade de seguir o seu caminho e, naturalmente, satisfazer toda a sua ânsia, todo o seu potencial. É o último grau da realização humana, é da autorrealização numa escala chamada escala das necessidades. É pregada por MacGregor e outros grandes doutrinadores da administração pública. Ok, vamos lá então para o último envelope que o senhor não tirou do envelope, né? O senhor não tirou o STF, Supremo Tribunal Federal. O senhor não tirou. Pode explicar. O Supremo Tribunal Federal, ele tem alguns ministros que lhe servem de alicerce. O senhor me falou de um hoje moral, na entrevista, né? Falei aqui o ministro Barroso, na verdade, e existem outros também do mesmo naipe. Mas existem outros que estão mal afamados e que estão devendo uma explicação ao brasileiro. E esse critério político de escolha, né? De escolha, isso aí realmente é um negócio muito complicado. É entendeu? Comprometedor, vamos dizer assim. Comprometedor, né? Não vou descer a detalhes para não ser desrespeitoso. É mais do que a lei me permite criticar. Mas, atualmente, eu não vejo com bons olhos a atividade do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele tem tentado também toldar as iniciativas do governo central. Inclusive legislando, que não é o papel dele. Legislando, tornando a homofobia crime. Isso aí é só para acirrar os ânimos. E tirar o foco, né? Isso aí. Pois é. Vamos lá então partir para os envelopes negros. Como eu te disse, é o seguinte, é apenas um que o senhor vai tirar. O senhor só vai tirar um. E nós temos um nome aqui de ex-presidentes. Entre eles nós temos um general, que foi presidente, e o resto são civis. Então o senhor pode escolher um, vamos ver quem que o senhor vai tirar, e já fala quem que é e já comenta sobre essa pessoa. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Terrorista, comunista, que só prestou desserviços ao país, inclusive desperdiçando a sua juventude, unindo-se a grupos terroristas, tentando implantar no Brasil, até hoje, o comunismo, que não deu certo em lugar nenhum. E a maior prova de que ele nunca deu certo em lugar nenhum
é que todas as vezes que um desses comunistas ou comunistoide tem que sair do país por vontade própria ou extrojetado, ele não vai para Cuba, ele não vai para Venezuela. Ele vai para Miami. Ele vai para Paris. Para Paris, Europa. Na verdade, ele vai para a Europa. Bom, pelo menos a parte não comunista da Europa, sinceramente, é uma pessoa, uma figura que foi protegida pelo ministro lá e também pelo presidente do Senado, que deveriam ter caçado os direitos políticos. Por 8 anos que ela, através do Pimentel, quase que foi eleita senadora por Minas Gerais. Infelizmente não foi, né? Eu espero que chegue o momento dela também ser presa. Com certeza. Acredito que sim. Vamos lá. Nós sabemos e nós temos as nossas posições. Eu, por exemplo, sou um jornalista. As pessoas perguntam, Marama, você é de direita porque você deveria ser imparcial. Não é questão de ser imparcial, é questão de lutar pelo Brasil, é questão de acreditar no que é melhor para a nossa nação. O dia que o Bolsonaro, por exemplo, fizer ou tiver alguma atitude que vier a ser contra os princípios que nós aprendemos que devemos zelar, obviamente eu serei contra o Bolsonaro. Claro, né? Se ele roubar, né? Se ele roubar. Começar a quebrar também algo que eu considero praticamente quase que impossível. Claro. Mas, doutor Hudson, vamos lá, nós estamos aí chegando no encerramento aqui do nosso programa, querendo desde já, em nome da direção do Primeira Linha Web Rádio, portal primeiralinhaonline.com, agradecer o carinho da sua atenção de estar conosco aqui, né? E gostaria aí das suas considerações finais para os nossos telespectadores e ouvintes em toda a rede web do mundo. Maran, ao final do programa, queria agradecer-lhe a deferência de me provocar para que eu abrisse o coração e falasse o que eu penso. E aqueles que naturalmente não gostarem do que eu falei, eu espero que compreendam que o pluralismo é uma das características do Estado democrático de direito. Nunca fiz mal a ninguém, a não ser cumprindo o meu dever. Então, por exemplo, em 1983, eu tive o desprazer de prender em flagrante um general do Exército, da reserva, mas um homem muito conhecido, porque quando capitão, ele cometeu a ação honrosa de brasileiro de prender o Miguel Arraes em Pernambuco, onde ele tinha as ligas camponesas comunistas. Eu cumpri o meu dever e não agradei a muitos dos meus companheiros do Exército, mas o comandante da 4ª Divisão de Exército saiu de Belo Horizonte e foi lá em Divinópolis prestigiar o meu trabalho. Escafuncharam a minha vida e o que eles encontraram é que o ajudante de ordens do secretário-geral do Ministério do Exército era o major de artilharia Quema Roosevelt Maldonado Gama. O meu irmão imediatamente abaixo de mim. Não havia nada. E eu cumpri integralmente o meu dever. Nunca deixei de ser útil. Fico às vezes intrigado porque na Polícia Civil eu não tive chefe. Eu não sei porquê. O doutor Zé Rezende, embora tivesse diferenças comigo, ele dizia, Maldonado, preciso de você em tal lugar, por isso, isso e isso. E eu ia e cumpria a missão. Sempre o tratei com respeito e consideração e nunca me queixei, porque assim como ele me mandou para Divinópolis, Araxá, Muriaé e 7 Lagoas, ele poderia ter me mandado para uma roça, ir lá onde o Judas perdeu as botas. E a minha postura é essa. Sou a favor do liberalismo econômico. Sou contra o comunismo. Sou contra a devassidão dos costumes. O homem tem que ter moral. Tem que ter autoestima e autorrespeito. E a família é, inquestionavelmente, a célula máter da sociedade. E, se me permite, e me permitam os ouvintes, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ok, é isso aí. Muito obrigado aí, doutor Hudson Maldonado, pelo seu carinho, pela sua atenção, por ter participado conosco. Continue ligados aí na nossa rede
da web, Primeira Linha Web Rádio, portal primeiralinhaonline.com, nosso canal do YouTube e toda a rede que nós espalhamos pelo Brasil nas entrevistas que fizemos. Queremos deixar um forte abraço a todos vocês, mais uma vez muito obrigado pela audiência, por estar nos ouvindo, e espalhem esse vídeo, logicamente, para o bem do Brasil. E como eu sempre digo, vamos em frente, porque o Brasil precisa da gente.